Olá, pessoal. Muito legal estar aqui com vocês de novo. Hoje, quarta-feira, dia 22 de junho, né? Aquela olhada básica ali no calendário para não viajar, né? Sabe que a loucura tá sempre aqui, a loucura está sempre me rondando, né? Então tem que estar sempre Professor, garantido. Oi, boa tarde, pode falar. boa tarde. As nossas férias quer dizer, as aulas acabam 14 de julho, não é? Isso, positivo. Ah, tá acabando já, hein? Semana que vem, na outra, Isso, vou em três correr, ainda bem que semanas. você falou. 3 semanas. 3 semanas estaremos de férias. Ai, que delícia. Só Tem que vocês, né, correr pra galera? fazer atividade. Eu vou estar nas férias, vou trabalhar mais do que nunca, pessoal. Mas tudo bem. Semana que vem é férias? Pô, mas que férias pequenas, senhor. Dia 17. Por causa da pandemia, né? A pandemia deu uma encurtada no calendário. Aí forçou a barra aí. A pandemia tá forçando. Até que nós estamos até bem, viu, pessoal? Até que, por exemplo, a escola dos meus filhos, eles estão indo desde fevereiro, certinho. Eles vão sair de férias uma semana só antes da gente. E eles começaram a estudar praticamente um mês antes. Mas vai ser legal, vai ser legal. Bom, pessoal, eu vou começar a apresentação aqui. Hoje nós vamos fazer uma introdução a redes de computadores, tá bom? Uma introdução aqui, pessoal, é bem superficial, assim, é bem legal essa aula, porque vocês vão ter um ano inteiro de redes no ano que vem, que aí vocês vão aprender realmente, assim, até a parte de cabeamento, crimpar cabo, que é a parte, assim, voltada para escritórios pequenos, empresas até de médio porte, né? Que um técnico de hardware geralmente faz assim em redes de computadores, né? Pessoal, esse é um assunto muito tranquilo. Vou ativar a apresentação. É uma apresentação que hoje a gente vai falar muito de atualidades, né? Então, o mundo hoje parece que a rede de computadores ela nem existe, né? É tão comum que ela acaba se tornando algo que a gente nem percebe muito, mas é ainda uma tecnologia, uma área da TI muito, 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 muito importante. Mais importante mais do que se possa imaginar. Então, pessoal, as redes, a gente vai conhecer as redes conforme a organização que ela tem. Então, se é uma rede, quanto à distribuição geográfica, nós vamos descobrir que tipo de rede é usada. Elas podem ser de longa distância, que é a WAN, que é de Wide Area Network, ou redes de área distante, de bem longe, né? Que são as redes que interligam os estados e os países, os continentes, né? E tudo mais. A LAN, pessoal, aqui em segundo lugar, a abreviação aqui é de Local Area Network, ou uma rede numa área local, ou seja, uma rede em uma empresa, em um prédio, em um escritório, em uma sala de aula. E de alguns anos para cá, a gente tem as redes metropolitanas, que são as MANs, a rede MAN, Metropolitan Area Network, que é um tipo de rede que interliga, ela pode interligar bairro, ela pode interligar dentro de uma indústria vários galpões, ela pode fazer uma ligação nas cidades, no centro da cidade, para interligar empresas de mesmo dono ou empresas de outros donos, geralmente usam redes de alta velocidade aqui. Nós temos uma outra separação. Pessoal, olha só, são 3 grandes grupos. Um grupo de redes classificado contra a distância geográfica, lembra aquela longa distância, próximas, e a metropolitana, que ela é uma rede mista, ela tem um pouco da longa distância e um pouco da rede local. Depois nós temos a separação contra o meio físico. O que é o meio físico, pessoal? É o meio de transmissão. Então, nós temos um meio de transmissão, eles podem ser guiados ou não guiados. O que significa isso? Um meio de transmissão guiado, ele pode ser o par trançado ou também aquele cabo azul, padrão azul. Hoje esse cabo tem mais cores, mas ele é muito popular, o azul, foi o primeiro que saiu. Que são cabos, vários pares entrelaçados, né?
Por isso que ele é conhecido como twisted pair, ou seja, par trançado. Pode ser o cabo coaxial, que a gente vê aí bastante na net, né? E pode ser a fibra ótica, que a gente vê bastante na Vivo, que é a Vivo Fibra, que tem isso daí, né? Então esses são os meios guiados. Pessoal, o que a gente tem aqui em característica nos 3 meios guiados aqui? É o fio de cobre, né? Então a gente tem o fio de cobre no par trançado, no centro do cabo coaxial. E a gente tem um outro tipo que é a fibra ótica. O que é a fibra ótica? Como que é o meio de transmissão dela? Em vez de ser de metal, de cobre, ela é de fibra de vidro, certo? Uma espécie de metal feito de sílica, que é a mesma matéria-prima do vidro. E depois um segundo grupo, que são os não guiados, que são as redes que não tem um cabo firme, assim, firme, que você pode pegar nele, que você pode manusear ele, que vão ser as redes sem fio, né? Que são as redes de micro-ondas, ondas de rádio, infravermelho, ondas de luz e satelitais, ou satélites, né? Então, pessoal, o micro-ondas também é usado nos satélites também. Então, tem satélite que transmite de forma padrão de satélite e forma de micro-ondas. As ondas de rádio, pessoal, são as redes Wi-Fi. Wi-Fi é um tipo de rádio. É um tipo de rádio primo da FM, do AM, que a gente conhece. Obviamente que essas ondas de rádio que eu falei, elas são bem menores, então elas conseguem carregar muito poucos dados. Por isso que a rádio AM, você coloca lá, tá aquele som. Aí é sempre assim, né? Como é que é? Rádio Cacique, né? Rádio Difusora, tudo aquilo é difusora. Então, você percebe que o som é ruim. Aí você já muda pro FM, né? Olá, boa tarde, tudo bem? Vocês aí, alunos do Instituto Federal. Quero mandar um abraço lá pro pessoal do primeiro ano do curso de informática, lá que são os melhores de Jacareí. Não tem? O que muda, pessoal? Você percebe que a voz é melhor. Então, ou seja, a FM carrega mais pacotes, então a rede ela já fica com a qualidade melhor. Então, se você pegar uma pessoa que tem uma voz horrível e ele for lá no FM, fatalmente ele vai sair com essa voz bacana, né? Olá, boa tarde, tudo bem com você, colegas do Instituto Federal? Então, estou empolgando aqui. Então vai acontecer isso. Agora, as ondas de luz, pessoal, são as ondas que podem trafegar também dentro da fibra ótica, né? A fibra ótica pode transmitir em laser e também ondas de luz. E o infravermelho, a gente tem, todo mundo tem em casa, que é no controle remoto. Inclusive, se vocês já sabem fazer o teste do controle remoto, você pega e liga a câmera do seu celular sem estar gravando. Você liga a câmera e você, na frente da luzinha, aquela luzinha que tem no controle, você aperta qualquer botão do controle. Se você visualizar a luz piscando pela tela do celular, é porque está funcionando. Porque quando você pressiona o botão do controle remoto olhando para aquela luzinha, o nosso olho não consegue ver o infravermelho, mas a câmera do celular consegue. Então você pode testar para saber se o controle está ruim ou se está sem pilha, ou se a pilha está fraca. Professor, esse é o mesmo princípio de óculos de visão noturna, que eles colocam uma lanterna de infravermelho e uma câmera que vem infravermelho com uma tela mostrando no seu olho. Isso mesmo. Isso, exatamente. E o terceiro grupo aqui, pessoal, relacionada à forma de transmissão. Então ela vai ser transmissão simplex, half duplex e full duplex. O que é o simplex, pessoal? Esse é bem tranquilo também. Simplex, você tem 2 lados. Um lado fala, o outro só escuta. Depois, o lado que escutou passa a falar, o outro lado só escuta. O que é o half duplex? Então, esse é simplex, é simples, só um lado fala. Igual quando a gente está falando com a mãe da gente. Ela fala, você nunca fala por cima, concorda? Ela fala, depois você fala. Ela fala, depois você fala. Esse é o simplex, é o modo simples. Depois tem o half duplex, que significa que enquanto um fala, o outro fala também. Mas não um fala e o outro para e o outro fala. Para, tu fala. É bem rápido.
Então, significa assim, o half duplex, o half significa metade. Então, por exemplo, ele metade fala e metade escuta. Metade fala, metade escuta. Aí depois foi criado, pessoal, o full duplex. Full duplex é igual aquele pessoal, aqueles filmes que tem, sabe aqueles filmes que tem o pessoal lá da região dos árabes lá, daquele pessoal lá daquela região lá do Oriente Médio, que eles têm uma linguagem que eles falam, parece que tá falando ao mesmo tempo, não tá falando assim? Então, o full duplex é assim, um lado fala totalmente e o outro lado escuta e transmite ao mesmo tempo, total, 100%. Então, esses são os 3 modos. Primeiro simples, um fala, outro escuta. O half duplex, metade da banda ele fala, metade da banda ele escuta. E o full duplex ele usa total a banda para falar e total a banda para escutar ao mesmo tempo, certo? Então são esses 3 grupos aí, pessoal, que depois lá na disciplina de redes a gente vai estudar muito tecnicamente a rede de longa distância, a rede local, a rede metropolitana, e a gente vai entender bastante aqui, vai aprender a mexer com cabo coaxial, com par trançado, vamos ver alguma coisa de fibra ótica, que fibra ótica aí a gente já vai aprender mais lá no superior. Mas assim, pessoal, aqui ó, é muito tranquilo de fazer. Eu já, como trabalhei nessa área aí, eu acho que eu já fui responsável, estava fazendo uma conta por mais de 1 milhão de cabos de rede, mais de 1 milhão de cabos passados na minha mão, em obras e reformas. E aí, olha só, tudo isso sempre fui chefia e organização de gerência de pessoas e vários profissionais que faziam isso, né? Precisei fazer um recente aqui na minha casa, passei um cabo de 30 metros aqui e consegui fazer a crimpagem. Eu tenho o alicate, tenho a ferramenta, né? Basicão, pessoal, é olhar na internet qual que é o modelo, qual que é o padrão, olhar nos manuais e pegar a ferramenta e fazer. Então, o principal aprendizado que eu falo que vocês têm que ter nesse curso é fazer, procurar o que fazer, procurar vídeo, procurar manuais, PDF, instruções de aula e tentar fazer, pôr a mão na massa. É assim que aprende, pessoal, é assim que aprende, é indo para cima, é tentando fazer. Como que formata um computador? Tem que pegar um computador onde o seu ou algum que possa fazer, ir lá e formatar e pegar o material de aula e lá fazer, não conseguir falar comigo. É aí que tá a chave do sucesso. A gente tem que fazer, pessoal. Isso acontece comigo também, entendeu? Nos aprendizados, nas aulas, no doutorado que eu passo por isso também. Então, para ficar bom, tem que pôr a mão na massa, tem que errar e acertar e aprender com o erro. É assim que funciona. Bom, vamos seguir aqui. Bom, então nós vamos falar sobre rede de computadores. Agora, pessoal, depois que eu fiz esse comentário inicial para vocês, o que acontece hoje? A internet, muitos de vocês já se entendem como pessoa com a internet já existindo, né? Eu sou das primeiras gerações aí que conhece muito real o mundo sem internet e um mundo com internet. E realmente, pessoal, é uma diferença assim, você olha, você não consegue imaginar muitas vezes, né? E eu fico impressionado, a pessoa da minha idade fica impressionado como o mundo era e como é agora e como mudou tão radicalmente. Então, vou mostrar para vocês um vídeo bem curto aqui, de 4 minutos, pessoal, do NIC.br. Pedi para vocês anotar aí, ó, NIC.br, pesquisar isso na internet. O NIC.br, pessoal, é o órgão brasileiro responsável por tudo sobre redes, padrões, modelos. No YouTube eles têm um canal, tem centenas de vídeos explicando tudo sobre redes. Eles têm um site, tem um monte de livro, apostila, tem um material muito rico. Agora, como no nosso ambiente aqui a gente está vendo bem de boa esse assunto, ele faz parte do hardware aqui, nós vamos ver algumas animações bem simples aqui, para a gente dar uma viajada aqui, entender como as redes hoje são tão importantes e como a internet veio interligar tudo, né, pessoal? Hoje, com a internet das coisas, a gente tem aí até algo que só se via nos filmes, né? Casas controladas, com alarme, ar-condicionado, iluminação, né? Então isso já é uma realidade hoje, já não é mais lá no futuro, né? Então é realidade. Então vou acompanhar com vocês aqui, ó, esse vídeo, animação bem legal. Opa! Vídeo. Todo mundo já andou de automóvel algum dia. Muita gente já dirigiu um, não é tão complicado.
Da mesma forma que muita gente sabe dirigir um carro, muita gente sabe também usar a internet. Quase todo mundo sabe que existe um software chamado navegador, que permite usar a web. Essa é a parte da internet em que há diversos lugares virtuais diferentes, os sites ou sítios. Muita gente sabe usar o e-mail, que como a web é uma outra aplicação da internet. É como enviar cartas, mas usando o computador. Outras pessoas sabem usar aplicações que permitem conversas instantâneas, os chats, videoconferências e audioconferências, jogos online, entre muitas outras. Mas e quando o carro para? Você chama o mecânico? Calma, né? Pode ter apenas acabado o combustível. Quem tem um carro, além de saber dirigir, tem que ter um mínimo de noção de como ele funciona. Isso permite um uso melhor do veículo. Da mesma forma que a informação sobre como o carro funciona é útil para o motorista, assim também pode ser útil para você entender como a internet funciona. Ao menos o básico, para poder cuidar dela e utilizá-la melhor. Essa é a primeira parte do vídeo Como Funciona a Internet, feito pelo NIC-BR. Apresentaremos aqui o protocolo IP, que é a principal base tecnológica da rede. Essa é a Patrícia. Ela tem acesso à internet na sua casa. Contratou para isso o serviço de um provedor local. Na verdade, além da internet, o mesmo provedor fornece a ela TV por assinatura e telefonia. Tudo isso chega em sua casa em um único cabo. Isso a deixa bastante intrigada. Como pode a internet usar o mesmo cabo do telefone e da TV, e ainda assim ser tão diferente, tão melhor em muitos aspectos? Patrícia sabe que consegue, em alguns casos, fazer ligações telefônicas mais baratas via Skype ou outro provedor VoIP do que via seu próprio telefone. Ela sabe também que consegue ver muitos vídeos no YouTube e mesmo filmes e séries usando serviços como Netflix e Crackle na hora que quer e com um custo menor do que o da sua TV por assinatura. Como serviços tão diferentes podem chegar na sua casa usando o mesmo fio? A verdade é que a internet faz uso basicamente da mesma infraestrutura de telecomunicações usada pelas TVs e telefonia tradicionais, mas usa essa infraestrutura de forma muito mais inteligente. Para começar, é preciso entender que a internet é bem mais complexa que a TV ou o telefone, e quando vamos criar algo muito complicado, todo mundo sabe, devemos dividir em pedaços menores, mais simples, e depois juntar tudo. O primeiro componente da internet para o qual vamos olhar, talvez o mais importante, é o chamado protocolo IP. Um protocolo não é nada mais que um conjunto de regras para os computadores e outros dispositivos conversarem entre si. No caso do IP, essas regras dizem duas coisas principais. Primeiro, dê um número, um identificador numérico, como um endereço, a cada dispositivo que fizer parte dessa rede. Segundo, divida a informação em pedaços pequenos e etiquete-a com endereço de origem e destino para que ela possa ser enviada de um lado para o outro. IP quer dizer Internet Protocol. Internet quer dizer literalmente entre redes. Uma propriedade muito interessante do IP é que ele funciona sobre praticamente qualquer tecnologia de telecomunicações. Isso quer dizer que diferentes redes podem ser interligadas pelo IP. O IP é uma peça fundamental da internet, porque todas as aplicações podem se basear nele, sem precisar se preocupar em como cada tipo de rede funciona. Tanto faz se estamos usando cabo, fios telefônicos, rádios ou fibras. Basta usar o IP. Essa história de dividir a informação em pedacinhos pequenos é uma das grandes sacadas da internet. O nome técnico para isso é comutação de pacotes. Na telefonia convencional, por exemplo, quando vamos falar com alguém, as companhias telefônicas reservam o caminho de ponta a ponta. Todos os recursos tecnológicos necessários ficam exclusivamente à disposição de quem está conversando. Por isso é tão caro. O modelo usado na telefonia se chama comutação de circuitos. Na internet, como as informações são divididas em pacotes, cada um deles é enviado da origem para o destino de forma independente. Não há necessidade de reservar previamente recursos. Eles podem ser compartilhados, por isso há menos desperdício e o custo é menor. É como comparar andar de carro e andar de ônibus. Normalmente as pessoas andam de carro sozinhas, ou no máximo dividem o espaço com mais 2 ou 3. O carro é um recurso exclusivo para elas. Isso é ineficiente e causa congestionamentos. Nos ônibus, muita gente compartilha o mesmo veículo. Muito mais gente pode ser transportada simultaneamente com o ônibus nas mesmas ruas e avenidas do que com automóveis. Independentemente de sua preferência, ninguém pode negar que os ônibus fazem um uso muito mais eficiente da malha viária de uma cidade do que os automóveis. É isso que acontece na comutação de pacotes e na internet. Além disso, na internet geralmente há diversas opções de caminho para o mesmo destino. A informação que foi dividida em pedaços pequenos flui simultaneamente por vários deles. Se há algum problema em um desses caminhos, a informação apenas continua seguindo pelos demais. Isso significa que a rede, como um todo, é muito mais eficiente e resistente a falhas. Mas não nos esqueçamos da Patrícia. Ela já entendeu que a internet não depende só dos cabos que chegam à sua casa. Há uma camada lógica que a separa do mundo das telecomunicações
abstrações. Essa camada é o protocolo IP. Ela entendeu também que o endereço numérico é atribuído a seu computador e que ele é único no mundo, e que as informações são divididas em pacotes que são etiquetados com esses endereços, permitindo que achem seu destino na rede. O próximo passo é entender onde o Google, o Facebook, o Twitter, o Netflix e tudo mais que a Patrícia usa se encaixam nisso. Na segunda parte deste vídeo, entenderemos como a internet é formada por milhares de redes independentes, os sistemas autônomos, como eles estão interligados e como conseguem enviar os pacotes IP uns para os outros. Até lá! Oi? O que você falou? Chegou uma hora que começou a travar. Ah, Tá travando. não, depois o vídeo eu vou colocar, logo em seguida aqui, eu vou colocar é a primeira parte e a segunda parte. Mas lá no canal do Nick, pessoal, tem 6 partes, tem mais coisas lá. Então ele explica de forma bem, ali assim, bem animada, né? Então a gente tem ali, pessoal, a principal diferença hoje que acontece com a internet é que o endereçamento IP, ele se tornou um padrão mundial. Então, as telecomunicações que tinham um cabeamento, um hardware e protocolos específicos, só que eram protocolos equipamentos caros, precisava de formar mão de obra cara, né, tinha que mandar as pessoas todo mundo do Brasil tinha que ir para as grandes capitais, especialmente São Paulo, Minas e Rio, para fazer treinamento, né? E as pessoas que davam treinamento nesses locais tinham que ir para os Estados Unidos para aprender isso daí e tal. Então, como o endereço IP se tornou que é derivado de Internet Protocol, ou protocolo de internet, todas as operações de telecomunicações migraram para o IP. Então, quando a operadora que oferece o serviço de internet e telefonia também, hoje, na verdade, todo meio de transmissão dentro da operadora, ele é feito com IP. Então, o IP, a internet englobou, assim, engoliu todas as outras tecnologias de transmissão. Por que isso aconteceu? Por ser fácil de usar, por ser protocolo aberto, ninguém domina, não tem uma empresa que seja dono dele. Então ele é de domínio público, o mundo inteiro pode usar, qualquer pessoa que tem um equipamento pode usar. E aí a gente tem hoje uma convergência que fala, né? O que é a convergência? Todas as tecnologias foram convergindo, foram migrando, né? Foram se direcionando para o IP. Então a gente tem hoje, por exemplo, as redes locais, e elas podem ter conexão com a internet. Temos grandes redes lá que nós vimos de longa distância, também pode ter conexão com a internet. O que é o principal fator que você precisa entender nesse momento, pessoal, que é a segurança. Porque a internet, como ela não tem um dono, ela não tem... apesar de já ter o marco da internet, o marco civil, né, que a gente não tem que se identificar e tudo mais, até pouco tempo antes disso, alguns anos atrás, a internet todo mundo podia ser anônimo lá, né? Então, muito, muito perigoso. Ainda continua, mesmo tendo marco, muito perigoso. Então, a gente tem que ter um comportamento de segurança, assim, de não acessar coisas que a gente não conhece, não instalar um software que a gente não conhece, não abrir e-mails que a gente duvide de quem é a pessoa que enviou para nós, né? Então, sempre muito importante ter esse comportamento de segurança, né? Não abrir, não clicar em nada. Hoje tudo é realmente muito crítico, né? E muito perigoso. Especialmente computadores de casa, né? Onde alguém da família acessa banco, né? Faz pagamento de conta. Então, essas fraudes, pessoal, elas ocorrem aí centenas a cada minuto, a cada hora. Porque os bandidos, ladrões, os estelionatários, eles existem e sempre existiram em todas as áreas, né, pessoal? Então, a internet, ela passou a ser usada, né? Hoje, mudou muito pro telefone celular, né? A gente tem aí os bandidos, né? Os presidiários aí dentro dos presídios conseguem celulares e ficam aplicando vários golpes aí que a gente conhece, como aquele golpe dos falsos sequestros, do acidente, né? O que mais? São vários. Agora tem os golpes relacionados ao Covid, né? Não sei se vocês já viram falar disso aí. Ficar muito esperto quando alguém ligar, falar que
sobre o Covid, tem um que é pesquisa da Covid para poder pegar o código de autorização do WhatsApp, para falsificar o WhatsApp. Então, o grande golpe da moda hoje é acessar o WhatsApp das pessoas, e aí a pessoa pede, vê os seus contatos lá, né? Fala, às vezes a pessoa coloca, né, mãe, né? Às vezes nomina a pessoa como pai, né? Aí o meliante, ele começa a mandar mensagem, né? Pedindo dinheiro, pedindo recurso, pedindo alguma coisa lá. Então é importante que vocês desconfiarem disso aí, pessoal, desconfiarem sempre, orientar a família, pais, orientar avós, né, pessoas mais velhas, né, quando vê aquela questão do sequestro, do acidente, né, pedir para a pessoa, espera um pouquinho só, acha outro telefone e liga para a pessoa, vê se a pessoa tá tudo bem, né, a maioria das vezes é golpe, né. Então, aí da internet, nós vamos estudar o ano que vem os golpes de segurança, né, o phishing, negação de acesso, vários tipos de golpes que a gente vai ver também, como que isso acontece, como que a gente previne isso daí e como que é a mecânica, né, dos ataques, como que ele funciona e tudo mais. Alguém tem um comentário para fazer nesse momento? A gente vai aprender a fazer também esses ataques? Então, a verdade, a gente aprende, mas é sempre muito perigoso, sabe? Porque o ataque, eu posso mandar para você um passo a passo, você consegue fazer um estrago. O problema pessoal, não é dominar o ataque, é dominar como apagar as pegadas. Isso é o principal. Porque o hacker, hacker, pessoal, originalmente é uma palavra que não está ligada naturalmente com a área de tecnologia. Hacker é um adjetivo para denominar alguém muito especialista. Então, existia lá no passado, né, o hacker da aviação, o hacker da engenharia, o hacker da computação. Aí o hacker da computação foi aquelas pessoas no começo lá na década de 60 para cá, que dominavam muito a tecnologia, e quando você domina muito algo, você sabe como funciona e você sabe falhas, né, também, né? Você consegue identificar pontos de possível exploração, né? Então, aí denominaram aquelas pessoas que eram mega especialistas em hackers, né? E hoje em dia, o criminoso, o ladrão tecnológico, ele ganhou essa nomenclatura de hacker, né? Então, o hacker, ele sabe como invadir um sistema e sabe como sair do sistema sem que a vítima saiba de onde ele veio. Então, para a gente fazer um ataque é simples, mas fatalmente a gente vai ser identificado, entendeu? Então, tem também o hacker do bem, né, professor? Isso. O hacker do bem, hoje tem outros... Vai ver a falha e reporta a falha para a empresa, para o site lá, e eles arrumam. Sim, pessoal, inclusive é uma área maravilhosa, paga salários muito altos. Dá dinheiro pra caraca. Sim, ganha muito bem, é uma profissão muitíssimo importante hoje. Só que tem uma questãozinha só, pessoal, que tem que estudar bastante, tem que estudar muito, tem que dominar os conceitos, porque na verdade, pessoal, não quando eu falo assim, estudar, pessoal, eu tenho um conceito diferente, sabe? Quando eu falo assim pra gente, olha, você pode ter uma empresa, mas você tem que ter 100 mil reais para abrir a empresa. Puxa, onde nós vamos conseguir 100 mil reais? Agora, se falar para você assim, ó, você pode abrir uma empresa se você dominar a área de segurança. O que você precisa fazer? Você não precisa pagar nada, você precisa só estudar, só entrar na internet, baixar livros, materiais, PDFs, assistir vídeos, ficar fera naquele assunto. Você consegue, todo mundo pode conseguir. Só que é o dilema da década, né, pessoal? Todo mundo tem essas chances aí, né? E nem todo mundo consegue, né? Mas é uma situação maravilhosa, que você pode sair do nada para ser um especialista, você vai ficar só em grandes empresas, escritórios maravilhosos, né? Vai ficar falando com as pessoas de negócio, com as pessoas da TI, né? E essa profissão hoje talvez é uma das mais interessantes, intrigantes, assim, né? Então você o que vai ser esse analista de segurança da informação, também conhecido como hacker do bem. Você precisa entender
como são os golpes, como eles funcionam, que caminhos eles usam, que recursos eles são usados, para você entrar na empresa e prevenir, por exemplo, numa empresa, o que você vai fazer primeiro é identificar os recursos que a empresa usa. E porque um computador, pessoal, ele tem centenas, milhares de portas que ficam lógicas, que ficam abertas para a internet. Vocês vão ver isso aí no ano que vem. Portas baixas e portas altas. O que são portas baixas? Por que o computador nosso ele consegue acessar várias páginas ao mesmo tempo? Porque cada aplicação tem uma porta lógica que chama. O que é essa porta lógica? De 1 até 1024, todos os serviços de rede são nomeados nessa numeração. Então, por exemplo, quando chega um pacote na sua máquina, se é o browser, ele tem uma identificação. Se é um acesso de um banco de dados, é outra informação. Se é um pacote de rede, de protocolo de rede, é outro. Se é um pacote de acesso remoto, é outro. Se é um acesso a um equipamento de segurança, é outra porta lógica. Então, por exemplo, a porta Telnet. Telnet você abre um terminal, você consegue acessar um servidor remoto pela janela do DOS ali. Então, o Telnet, ele tem uma porta lógica, 21. Então, por exemplo, estou no meu computador aqui. Eu nunca uso a porta 21. Mas alguém pode explorar essa porta 21 para acessar alguma coisa na minha máquina. Então, quando eu chego na empresa, sou um hacker do bem, eu já falo, pessoal, a gente usa a porta 21? Não usa. Primeira coisa que eu faço, eu entro no Windows e vou lá, dou um jeito uso o recurso para fechar essa porta. Então, tem as portas altas. O que são as portas altas? Quando a gente desenvolve um sistema e ele vai ser acessado pela internet, eu vou na hora de fazer o código, eu vou dizer qual porta que esse sistema usa. Aí eu vou usar uma porta... Eu vou fazer uma pesquisa e vejo qual porta que eu vou usar. Vou usar a porta, tem que ser acima de 1024. Então hoje você pode usar, assim, eu vou usar a porta 70001 para mim fazer um aplicativo. Aí dentro da empresa, todos os computadores têm que ter acesso a essa porta. Aí vamos supor que eu estou na empresa aqui. Aí a empresa está sendo atacada. Eu tenho equipamento, software, que eu fico analisando a rede da empresa. Aí eu vejo lá, está tendo acesso externo de computadores de endereçamento de fora. Aí pelo endereço IP eu sei a região que vem. Aí eu sei, que país, eu sei qual que é, que continente que vem. E está acessando essa porta 70001. Falou, então significa que tem gente de fora interessada em acessar essa aplicação. Aí, o que tem nessa aplicação? Tem informação da empresa. Primeira coisa que eu tenho que fazer é ir lá no acesso à internet, no comando exterior, bloquear esse acesso aí. Bloquear, fala, olha, para acessar essa porta. Aí, isso são os equipamentos de segurança. Para acessar um recurso, só pode da rede A, da rede B, da rede C. Então, pessoal, é incrível. Trabalhei alguns anos nessa área aí. E é muito legal, sabe? Muito legal. Você fica muito na parte bem gerencial, assim, só dentro dos data centers, né? Olhando isso daí, sempre correndo atrás, né? Quando eu trabalhei nisso aí, a gente teve casos de invasão, invadiram um e-commerce da empresa, tirou o e-commerce do ar, uns hackers tiraram o e-commerce da empresa lá de Caçapava, uma multinacional, das 2 da tarde até as 8 da manhã do dia seguinte, pessoal. A empresa perdeu 60 milhões de reais em vendas, porque essa unidade de Caçapava exportava para vários países do mundo. E aí, naquele momento que os clientes entraram para fazer o pedido, estava fora do ar, a pessoa ligou para a empresa, nós estamos com um probleminha aqui técnico, mas a empresa que comprava precisa comprar, não comprou ali daquela empresa, comprou do concorrente. Então, em menos de 12 horas, a empresa perdeu 60 milhões de reais em vendas. E aí a gente descobriu que um hacker explorou uma atualização que não tinha sido feita num banco de dados SQL da Microsoft. Ele conseguiu acesso ao banco de dados, ele conseguiu acesso à página, tirou a página inicial do sistema, colocou uma página lá com um GIF de assim, coisas estranhas, de tipo coisas sexuais, lá, bem zoeira mesmo, e derrubou o banco de dados. Então, só que aí, até a gente analisar tudo, descobrir, saber que estava garantido, demorou 11 horas, né? Para refazer a máquina, reinstalar a máquina, reconfigurar tudo, descobrir por onde ele entrou, qual é a vulnerabilidade que ele explorou, demorou esse tempo todo aí. E aí a empresa perdeu, e eu vi outros casos aí de empresas que perdem muito dinheiro.
Então essa área, pessoal, ó, é uma área tão difícil quanto programação. Você tem que estudar tanto quanto programação. E antigamente você podia, eu não gosto de programação, eu vou ser um especialista em rede, mas hoje está muito interligado. Os equipamentos, antigamente você fazia um software e aí você fazia um módulo para redes para ele. Hoje em dia não é mais assim. Hoje o software ele já é desenvolvido para o ambiente web, seja interno na empresa ou para acesso via internet mesmo. Porque antigamente os programas eles eram da empresa igual o Office. Você não instalou aí o Word na sua máquina? Você instalou, não instalou? Então, antigamente você tinha o software da empresa, de banco de dados, do RH, financeira, engenharia, tinha que instalar um por um nas máquinas. Hoje acabou isso. Tem o banco de dados, interface web, abre o browser para acessar o sistema, aí pede ao usuário e senha. Para acessar a internet é só bater lá na barra de endereço, lá o endereço do site que você quer e acessar, se for só a internet, navegação, pesquisa. Então aconteceu isso, né? Certo? Então, não existe mais a possibilidade de fugir da programação e ser um analista de rede, porque se você for analista de rede sem saber programação, você vai ser um analista de redes você não vai conseguir muitas oportunidades, porque as oportunidades essas que pagam um salarião demandam saber codificar. Por que eu vou falar isso? Para você analisar uma rede, pessoal, o que está passando na rede da empresa? Muita interface web de programas. Então você vai ter que entender ali o código, você vai ter que entender de pacotes, de filas, todos os conceitos de programação vão estar ali. E aí aplica rede e segurança em cima disso. E na parte de rede, na parte de segurança, além de dados, você tem que cuidar da telefonia também, que roda agora executado tudo em IP também, IP, mas só que interno na empresa. E aí, o que acontece? A empresa, como ela tem links interligando cada unidade dela, se você vai ligar para alguém da filial, você não precisa gastar, a empresa não gasta o telefone. Oi. Sobre o que você estava falando mesmo, né? Eu fui receber a compra ali e eu tive que sair rapidinho. Eu tô falando de segurança da informação, rede, essas coisas. Estou falando de rede, então, de uma empresa grande, de uma filial para outra, não precisa ser grande, né? Hoje em dia, até um escritório, como que se faz a ligação de graça, sem pagar? É só ligar via WhatsApp. Se liga via WhatsApp e fala pela internet. Só que o que acontece, pessoal? Em empresas de alto nível, não se pode fazer chamadas pelo WhatsApp. Mesmo que ele é criptografado hoje em dia. Mesmo o WhatsApp sendo criptografado, empresas de grande porte não colocam informações críticas ali. Porque por mais que seja criptografado, tenha segurança, você pode clonar celulares, você pode clonar usuários, uma série de coisas, né? Então as empresas de grande porte, elas têm o seu Professor, próprio não dá pra gente WhatsApp. usar pombo correio, não? Ué, até dá, né? Só que hoje em dia as empresas precisam de resolver os problemas num minuto, um piscar de olhos. O pombo correio vai demorar alguns minutos, ou horas, ou dias para chegar de um lugar para o outro, né? Então não é Pega o pombo correio e taca ele de um estilingue. Não é assim, não. A informação é para ontem nas empresas. Vocês vão ver isso aí. Vocês vão chorar muito ainda nas empresas. Não é para desanimar ninguém, não, mas é verdade. Bom, pessoal, então, seguindo na nossa introdução de redes aqui, pessoal, a gente vai ver, né, o que é uma rede, os tipos de rede, os meios de transmissão. A gente vai ser capaz de identificar o tipo de rede, distinguir os meios de transmissão, compreender as formas de transmissão de dados. No nosso nível aqui para MMC, pessoal, nós vamos trabalhar um pouco com as placas de rede, que é instalar a placa de rede, achar um erro na placa de rede, subir o driver correto da placa de rede para ela funcionar, né? Porque como você vai reinstalar o computador, se você não ligar a placa de rede, você não consegue acessar a internet, aí não consegue baixar os drivers, aí você não consegue baixar a segurança, você não consegue navegar. Então, hoje em dia, a placa de rede ela é muito, muito importante, né? Então, pessoal, tem muitos conceitos, né? Vocês vão ler aí em muitos sites, livros, o que é uma rede de computadores. Então, pessoal, uma rede de computadores, de forma genérica, está aqui o material para vocês estudarem depois, sempre uma definição que eu acredito ser uma das mais fiéis, assim. Então, a rede de computador, ela é um recurso que interliga computadores para troca de informação de usuários
E é um recurso que nunca está parado, está sempre em movimento, porque por mais que a rede esteja ligada, os computadores estão ali e ninguém está mandando nada para ninguém, a rede o tempo todo fica trocando informações entre os equipamentos, o roteador de internet. Quando você não está fazendo download, você abriu a página lá e não está fazendo nada no computador, você está olhando para ele assim. Ali, a rede dele o tempo todo está conversando com o roteador da internet para manter a comunicação Ô, ativa. professor, Oi. então é tipo um telefone sem fio dos computadores. Então, na verdade é como se fosse, talvez não isso, mais adequado assim, é como se fosse um telefone que quando você liga para o outro telefone, você tem a comunicação que está acontecendo, né? Então a rede é como se fosse a internet e as redes são como se fosse dois telefones que tivessem o tempo todo ligado. Vamos supor, você tem um telefone, um ramal no quarto ou na sala, que ele fica o tempo todo ligado. Aí você quer falar com alguém na sala, a pessoa fala, ô fulano, a pessoa está lá com o telefone no ouvido, opa, pode falar. É como se fosse isso, um telefone que está o tempo todo ligado. E hoje em dia, antigamente, pessoal, a gente falava rede de computador. Mas nesse caso, tipo assim, ó. Mas ele não ia ter que passar pelos outros computadores? Não é uma rede de computadores? Tipo, se tivesse um cara lá longe, eu tivesse que mandar uma mensagem pra ele, ele ia sair da minha casa, ia passar pela casa do outro, no computador do outro, e ia fazendo assim até chegar no destino? Não, porque o seu computador vai mandar direto para a rede todos os pacotes que saem da sua máquina. Tem duas informações que são assim as principais, que é o endereço do seu computador e o endereço de onde você quer ir. Então, quando isso cai na internet, os roteadores, eles não sabem aonde está. Você quer acessar um site lá na China, o seu computador não sabe onde está, o seu roteador não sabe onde está, mas os roteadores dentro das operadoras sabem onde está. Então, o pacote, quando você quer mandar para essa outra pessoa, o seu computador só manda, ele não faz mais nada, ele só manda, dane-se para quem vai. Os roteadores no caminho vão descobrir, vão achar e entregar esse pacote. E quando vem de lá para cá é a mesma coisa, o pacote volta com o endereço da sua máquina. E vem muito rápido e os roteadores dentro das operadoras sabem onde está o seu computador, sabe onde foi instalado, pelo endereço da sua rua, e ele sabe qual bairro que está, então ele sabe qual roteador que tem que ir, e assim acontece. Mas, pessoal, a ideia da rede, pessoal, na verdade, é troca de informações entre máquinas, né? Essa que é a ideia. Então você tem um usuário. Tem uma coisa engraçada que na década de 70 o Bill Gates falou várias coisas que deram certo e algumas coisas que não deram certo. Uma das coisas que deu muito certo, é que ele falou o seguinte, ele falava lá, um dia cada trabalhador vai ter um computador na sua mesa. Pessoal, um computador naquela época custava uma fortuna e muita gente riu muito dele, né? Teve gente que riu muito, ele virou motivo de piada. E hoje em dia é a pura verdade, né? Então a gente tem até nas famílias, né? Nas famílias a gente tem até situações que cada um tem um notebook, né? Cada um tem um computador, né? Então isso é muito comum hoje. O computador virou um eletrodoméstico, assim como a televisão, assim como a geladeira, né? Então, o objetivo da rede de computador, pessoal, é troca de informação compartilhada entre usuários para o trabalho, para a diversão, para o lazer, né? Se for para o lazer e diversão, na internet, é acessar Netflix e Globoplay, essas coisas, né? Se for trabalho, é para você mandar arquivos, receber arquivos e administrar uma empresa, né? Então, uma rede de computadores é isso, pessoal, trocar recursos e informações com outras pessoas, né? Então, a gente vai ter computadores que estão interligados por uma transmissão, pode ser um cabo, pode ser sem fio, né? E nós vamos ter lá os computadores, vamos ter os periféricos, como impressoras. Hoje, no passado, pessoal, cada computador tinha que ter uma impressorinha, porque a impressora não trafegava pela rede. Era só computador mesmo. Então, cada computador tinha que ter uma impressora. Então, imagina uma empresa que tem 500 computadores, tinha muitos computadores que tinha que ter impressora, né? Então, hoje em dia, a impressora,
com o intuito de imprimir menos, gastar menos papel, você deixa ela centralizada, todo mundo, todos os computadores enviam pacotes para ela, a pessoa levanta, vai lá e pega, né? Então esse é um exemplo bem clássico aqui, pessoal, de uma rede que interliga dados, né? Então esse computador aqui pode pegar informações que está nesse computador, esse computador pode pegar informações que está aqui, esse equipamento aqui são o que a gente fala de equipamentos de interligação de redes. Nós vamos ver basicamente como funciona, quais são os tipos que funcionam. E lá na disciplina de redes ano que vem, nós vamos aprender a configurar. A gente usa um simulador que é 99% do equipamento real. Então, os usuários vão compartilhar recursos, vão compartilhar acesso à internet. Então, eu não preciso ter um acesso à internet para cada pessoa. Eu posso ter um acesso central e todos os usuários passam por esse caminho, né? Então, eu vou ter um compartilhamento de arquivos, né? Então, a gente trabalha no mesmo setor, tem arquivos que eu uso, que você usa, tem outros arquivos que eu preciso consultar que você que é o dono, você precisa consultar arquivos que eu sou o dono. E a gente tem também, pessoal, os jogos em rede, que isso é uma maravilha. E lá na década de 80, época que eu era criança, isso era um sonho, pessoal. Isso era um sonho. Hoje, como você assiste filmes aí fala de fantasia, né? Você assiste o filme aí como... Dá um exemplo aí, como Fábrica de Chocolate, né? Então você via que era mais ou menos aquilo, assim, um negócio, sabe, isso do outro planeta. A gente pensava que ia ter isso lá no futuro, distante, que ia ter... que até tem hoje já, né? Estação interplanetária lá no espaço, que ia ter coisas mirabolantes. Não acontece tudo que falam, né? Mas os jogos são fenomenais, né? Então, eu cheguei a ver conexão de internet de empresa gigante de 1 mega, de 2 mega, de 5 mega, isso virar 8 mega, né? Hoje em dia, pra vocês terem uma ideia, a minha internet era de 240. Só que a Claro aprontou uma palhaçada comigo, fez uma sacanagem comigo. Aí eu fiz uma reclamação. Aí eles ficaram com muita dó de ter pisado na bola comigo e dobraram a minha internet de 240 para 500 mega. E eu liguei esse cabo que eu falei para vocês que eu mesmo fiz de 30 metros, passei pelo forro da minha casa, saiu pelo muro lá, entrou numa área que tem aqui um quartinho de brinquedos e dispensa, e tem um PS4 lá. Aí eu liguei esse cabo do roteador, 30 metros, direto no PS4. O pessoal, deu 396 megabits por segundo. Uma transmissão que só existia na NASA, só existia na Petrobras, né? Então hoje a conexão que a gente tem hoje... Deve ser uma delícia pra jogar um jogo de tiro online da vida. Então, sabe, meu filho tem 9 anos, nem tem noção, sabe? Acha que, nossa, eu fiquei olhando na 390 megabits por segundo. Ele, não, legal, vai ficar o ping baixo aí Vai jogar com 3 de ping. Qual que é? O Fortnite. O Fortnite melhorou bem, hein? Não tem que trocar com ele no Fortnite, não. Hã? Ninguém vai trocar tiro com ele não, filho. Vai ganhar toda a trocação possível com 3 de ping. Então, agora chegou a dar 6 milissegundos de ping, cara. 6 milissegundos. É muito, 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 muito baixo, né? 6 milissegundos, pessoal, é o tempo que o pacote... milissegundo, 1 segundo dividido por 1000. 6 milissegundos do pacote sair do PS4 aqui e ir lá no servidor do Fortnite, que fatalmente está nos Estados Unidos, está na Europa, não sei, ou está repetindo em São Paulo, pelo menos, né? Que seja, né? Mas é muito rápido, é muito rápido. Pra vocês terem uma ideia, na rede local, a taxa de ping chega a ser 0. Mas, por exemplo, 6 até 10 milissegundos é muita velocidade, é muito rápido. Bom, ainda, pessoal, falando sobre as redes de computadores, a gente tem nesse slide aqui, a demonstração do Wi-Fi, né? O celular hoje também se tornou um equipamento de rede de computador, né? Então o celular lá no começo não tinha nada a ver, né? Hoje em dia, com o smartphone, ele virou um computador, né, pessoal? O smartphone é um computador de mão, né, pessoal, né? Então, inclusive, tem pessoas que têm aquela dock, né? Encaixa o celular num teclado e num monitor e você pode usar ele como um computador na boa, total. Se você tiver especialmente se você tiver um Galaxy S20
ou um iPhone 12, eu acho, né? 12, 11, 12, você tá tranquilo, só comprar esse ali. Primeiro, que quem compra um celular desse nível aí pode comprar um teclado adaptado para celular na paz, né? Na boa mesmo. E os tablets também, né? Então, as empresas, no começo, só sofreram com isso daí, né? Que as pessoas levavam o celular para a empresa, queria pôr no Wi-Fi, aí punha no Wi-Fi aqueles videozão para mandar e tal, aí ocupava a banda da empresa com coisa pessoal. Isso teve muita treta. E a época, e as pessoas com cargo importante, né? Mas eu sou importante, que sou gerente, quero acessar. Isso foi difícil. O que as empresas fazem hoje, pessoal? Elas criam um Wi-Fi separado da rede para os usuários acessar a internet, usar o Wi-Fi, porque é muito perigoso, pessoal. Falando sobre segurança, é muito perigoso também, porque o usuário, mesmo que ele seja um funcionário importante, ele pode facilmente pelo celular mandar qualquer informação da empresa crítica para qualquer lugar. Então hoje a área de espionagem industrial, isso aí é monstro, pessoal. Isso é uma área monstra. Só que aquilo que eu falo para você, você não pode saber nada mais ou menos. Tem que jantar mesmo, pegar os livros mesmo e estudar muito. E quando tiver dúvidas, você tem que chegar chamando na Steam. Você tem que falar, olha, esse problema aqui é isso, é assim que funciona. Então você não pode ser uma pessoa, o que você acha? Não, peraí, deixa eu ver aí, não pode. Tem que dominar mesmo, dominar. O que tá acontecendo aí? Não, acontecendo isso, peraí, deixa eu ver aqui, tô monitorando, é isso, é aquilo. Entendeu? Tem que ser um profissional, assim, você tem que dominar mesmo o assunto. Óbvio que você vai estar sempre estudando. Entra no conceito assim, é fácil, mas não é simples. É fácil porque é só estudar. Não é simples porque precisa estudar muito, porque precisa ter experiência. Mas, pessoal, é muito legal. Eu vou passar para vocês uma atividade que vocês fazerem em casa, que é assistir um filme, que eu fugi o nome do filme agora, é um menininho que lá da Irlanda que invade a NASA. Aí chega a mãe e o pai dentro em casa, chega um helicóptero, aqueles caras mariner pulando do helicóptero, nas cordas. Aí chega aqueles jeep de guerra com os caras armados até os dentes, óculos de visão noturna, e vão pegar o hacker. Chega lá um menininho de 11 anos, aí ele fala assim, mas eu só queria as plantas usadas nas guerras, para saber como que era que fazia. E eu vou passar esse filme para vocês assistirem, é muito legal, é muito bacana. Então, cara, pessoal, que moleque aí, eu tava. então, ele hackeou a NASA, um dos primeiros, assim, a hackear a NASA. Bom, pessoal, a internet, ela consta a data dela ser desenvolvida entre a década de 70 e 80. Qual que é a real da internet, pessoal? A internet, ela foi criada no mundo militar, certo? Na década de 70 até 80, existia a Guerra Fria. Se vocês nunca ouviram falar, ou talvez viram em história, a Guerra Fria era o seguinte: era uma guerra entre Estados Unidos e a Rússia, e a União Soviética na época, não era a Rússia ainda, era a União Soviética, e eles não se bicavam, eram inimigos, e ficavam ameaçando de um jogar bomba atômica no outro e acabar com o mundo todo. Então, o exército americano criou a internet para troca de informações seguras entre o exército. Livre da espionagem, né? Porque um país espionava o outro, né? Sabia o que o outro estava fazendo. Então tinha a corrida armamentista. Então era corrida para construção de arsenal bélico e inclusive de bomba atômica. Nossa, então, professor, eu achei que começou a ser desenvolvido antes. Não, então, ele consta que 69. Mas, assim, nos livros falam que é entre 70 e 80. Na verdade 69 até 89, mais exato. Então, quando chegou no final da década de 80, que a Guerra Fria ela acabou, a União Soviética acabou, aí dividiu lá, né? Virou alguns países, a Rússia ficou com a maior parte. Aí o pessoal percebeu, né, do exército, né, por que a gente não pode usar isso aí nas faculdades, né, pra gente uma universidade acessar a biblioteca da outra, né, aí... Professor, mas no caso dos militares, eles usavam, não essa web que a gente conhece, eles usavam, acho que é a Deep Web, né? Não, Deep Web é outra coisa. Eles usavam a mesma internet que a gente usa, só que na verdade, não como ela é hoje.
no começo ela era janela DOS, não existia nenhum Windows como é hoje, entendeu? Usávamos no Unix, sistemas Unix. Então o que você fazia? Copiava um arquivo de uma rede para outra. Então era assim, para troca de arquivos. Pegava um arquivo, eu preciso de um arquivo que está lá em São Paulo, cara, que eu vou lá buscar. Não, eu vou acessar aqui, acessar a internet aqui, alguém acessa a internet lá e a gente abre um programa que eu consigo pegar os dados. Era basicamente isso. Então, e os arquivos, eles eram os arquivos de guerra, arquivos de informações, de posicionamento, de armas, de exército, onde que estavam os homens e onde não estavam, entendeu? Então, a Deep Web é outra coisa, eu vou explicar a Deep Web. Mas, então, aí, pessoal, começou a usar universidades. Aí o que aconteceu? As universidades americanas têm o quê? Pesquisas, empresas que fazem parte, né? Então as empresas começaram a desenvolver os switches, os roteadores, e aí ela saiu do ambiente acadêmico, foi para o ambiente empresarial. Então as empresas multinacionais, a GM, por exemplo, como que eu vou mandar um arquivo para o Brasil? Tinha que mandar o arquivo no HD, um HD gigante, tinha que mandar no disquete. Bom, se você sabe a internet lá, você sabe a internet na GM aqui, conseguia trocar informações, né? Até que foi o marco depois, foi a criação do www, né? Que foi o Tim Berners-Lee. Acho que ele morreu faz pouco tempo. Ele que criou o conceito do www, que é World Wide Web, né? Que significa grande teia global. E aí, todo mundo que programava nesse conceito www conseguia compartilhar arquivos. Então, isso daí se tornou popular, ficou aberto, né? Ele abriu mão disso aí, não ficou a tecnologia dele, ele abriu mão e isso se tornou popular no mundo inteiro, né? Então, a gente tem aqui conexões hoje via cabo, isso aqui você pode ter uma rede ponta a ponta, né? Você pode ligar um computador direto no outro na sua casa, se você quiser. Tem um computador num quarto, outro no outro quarto. Você não quer fazer nada, não quer acessar a internet, não quer nada. Você só quer pegar a informação de um e passar para o outro. Pode ligar um cabo direto na placa de rede, de um e de outro. Óbvio, pessoal, que quando é o mesmo tipo de computador, é um tipo de configuração de cabo, nós vamos aprender a fazer ano que vem. E hoje, muito fácil, né, pessoal? As redes wireless. Então, olha só. Qual que é, veja como é interessante, o wireless, pessoal, qual que é o motivo do wireless? Motivação de rede sem fio, é você ter mobilidade, é esse notebook ir para qualquer lugar aqui, ó, e eu continuar acessando. Agora, quando eu preciso de alto desempenho, quando eu preciso de tráfego alto de dados, aí não é Wi-Fi, eu tenho que usar cabo, porque o cabo carrega muito mais informação precisa, né? Wi-Fi, se você muda a distância, fica fraco, tem sérios problemas, né? Se eu colocar uma barreira aqui, ó, eu prejudico esse computador, né? Então agora o cabo, ele tem essa questão, você só pode ir até onde o cabo chega, mas em compensação você tem alto volume de dados. Wi-Fi, você pode movimentar e fazer muitas coisas, mas você pode vir a sofrer com isso, né? Então, o Wi-Fi, ele também melhorou muito nos últimos anos, né? Os equipamentos melhoraram muito nos últimos anos. Então, o Wi-Fi, pessoal, é o nome dado para redes wireless, né? Wi-Fi é uma abreviação que foi falado lá quando foi criado, né? Foi um consórcio de muitas empresas se uniram puseram os engenheiros para criar um padrão. Então, o Wi-Fi significa fidelidade sem fio. Por isso fala Wi-Fi, mas você pode falar wireless, que wireless é rede sem cabo, né? Pode ser qualquer nomenclatura que você usar para rede sem fio, vale. Pode ser wireless, pode ser Wi-Fi, como você achar melhor. Bom, pessoal, então a gente tem, daquele que nós falamos no começo lá sobre os tipos de rede. Agora a gente vai ver a segunda parte do vídeo do NICBR e a gente já vai encerrar aqui o conteúdo, tá bom? De hoje. E aí a gente termina na próxima aula. São
6 minutos e pouquinho, quase Um 7 atacante minutos. sozinho, por melhor que seja, não ganha um jogo de futebol. A colaboração é importante em nosso dia a dia. Vivemos geralmente em família, dependemos de nossos colegas de trabalho na empresa. Estamos inseridos em uma sociedade. Na internet não poderia ser diferente. Esta é a segunda parte do vídeo Como a Internet Funciona, feito pelo NickBR. Na primeira parte do vídeo, conhecemos a Patrícia. Ela é uma usuária internet típica e aprendeu que a rede mundial não depende só dos cabos que chegam à sua casa. Ela entendeu que existe uma camada lógica que separa a internet do mundo das telecomunicações, o protocolo IP. Entendeu também que um endereço numérico único no mundo é atribuído a seu computador e que as informações são divididas em pacotes que são etiquetados com esses endereços, permitindo que achem seu destino na rede. O que faltou foi entender onde o Google, o Facebook, o Twitter, o Netflix e tudo mais que a Patrícia usa na rede mundial se encaixam nisso. É o que faremos agora. Talvez você já tenha ouvido dizer que a internet é uma rede de redes. Ela é formada por milhares de empresas independentes. O provedor que a Patrícia contrata, por exemplo, é uma dessas empresas, mas o provedor da Patrícia tem seus próprios provedores também, e esses se ligam a outras redes, e assim por diante. O Google, o Gmail, o Facebook, o Twitter, o Netflix e todas as outras aplicações e serviços estão em uma dessas redes. O nome técnico dado a cada rede que forma a internet é Sistema Autônomo. Usamos também a sigla em inglês, AS. O nome remete à independência técnica e administrativa que cada uma dessas redes tem. Elas colaboram entre si e seguem padrões tecnológicos em comum para poder interoperar e formar a internet, mas internamente têm total liberdade para operar sua parte da rede como acharem melhor. Cada uma dessas redes é identificada na internet por um número, o ASN, ou Autonomous System Number. Há diversos tipos de sistemas autônomos, aqueles que oferecem serviços ou conteúdos na rede, que costumamos chamar de provedores de serviço ou provedores de conteúdo, aos que oferecem acesso aos usuários da internet, que chamamos de provedores de acesso, e há também os provedores dos provedores, chamados de provedores de trânsito. É isso mesmo. Da mesma forma que a Patrícia contrata o seu provedor para ligá-la à internet, este também contrata outros provedores. São como provedores atacadistas, se compararmos com o comércio em geral. Muitos provedores de trânsito têm redes grandes, presentes em diversos países. Eles formam o chamado backbone da internet, o núcleo, o coração da rede. É importante entender que todas as aplicações, sites e serviços da internet estão dentro de alguma rede, numa extremidade da nuvem, assim como os usuários. Ou seja, os serviços e aplicações estão nos computadores e servidores das pessoas e das empresas. Eles não fazem parte do backbone da rede. O núcleo da rede é tecnicamente muito simples. Ele só sabe enviar os pacotes de um lado para o outro, sem diferenciá-los ou examinar seu conteúdo. Ele tem que ser assim para ser escalável. Provavelmente não seria possível criar uma rede global como a internet se seu núcleo não fosse neutro e simples. Qualquer um que esteja conectado à rede pode criar uma nova aplicação ou serviço, sem ter que mudar seu núcleo ou negociar com milhares de empresas. Por isso há tanta inovação na internet. Os sistemas autônomos usam também um protocolo, um conjunto de regras próprio para conversarem entre si. Tem que ser assim. Internamente eles têm autonomia para lidarem com suas próprias redes e escolherem a tecnologia que usam, mas se querem interagir com o restante da internet, tem que seguir um padrão tecnológico comum na conversa com os vizinhos. Esse protocolo é o BGP, ou Border Gateway Protocol. O BGP é um protocolo de roteamento. Isso quer dizer que ele serve para ensinar caminhos ou rotas e construir mapas. Cada sistema autônomo conhece bem sua própria rede, sabe quais são os endereços IP de seus próprios usuários ou serviços. Usando o protocolo BGP, o AS envia essas informações para os seus vizinhos e recebe deles a informação correspondente. Cada AS vai montando um mapa com essas informações e vai informando cada um dos seus vizinhos sobre o que já aprendeu. Chamamos a esse mapa de tabela BGP. O processo para a criação dessa tabela é algo simples, mas repetido muitas e muitas vezes. O volume de informações é muito grande. Na tabela BGP, cada roteador da internet tem informação dos melhores caminhos para cada um dos destinos na rede. Na internet, em 2014, temos quase 50 mil redes, sistemas autônomos diferentes, quase 500 mil caminhos ou rotas que levam a bilhões de computadores e outros dispositivos. Sistemas autônomos diferentes podem se interconectar por meio de enlaces privados entre si, 2 a 2, mas isso normalmente é caro e ineficiente. Hoje em dia, cada vez mais AS usam um tipo de infraestrutura compartilhada na rede, chamada de ponto de troca de tráfego, ou PTT. Um PTT é um local onde diversas redes diferentes se interconectam fisicamente. Para cada uma delas, isso normalmente é vantajoso, porque com um único enlace físico, elas se interligam
comunicam a dezenas ou centenas de outras redes diretamente. Os AS podem ter diversos tipos de relacionamento entre si, dentro ou fora dos PTTs. Por exemplo, um AS pode permitir a todos os pacotes vindos de outro que utilizem sua infraestrutura para chegar na internet. Isso é chamado de trânsito, porque a rede deixa passar os pacotes, levando-os para outras redes. Normalmente é uma relação comercial. 2 ou mais AS também podem permitir o Pessoal, como vocês viram aí, é um mundo, um universo, né, de informações, é um mundo muito rico que vocês hoje têm um momento ideal, maravilhoso, que é a juventude ainda e a possibilidade de conseguir tempo para se dedicar a isso. Então, assim, de todo o meu coração, assim, que se eu pudesse hipnotizar vocês, jogar uma magia na cabeça de vocês, para vocês se dedicarem a isso, ou a outros assuntos, ou a programação ou redes, aqui você tem um universo na sua frente, você é capaz de criar um futuro tão Professor, espetacular. você tá sem som pra mim. É? Agora voltou. Então, vocês são capazes de ter a oportunidade de criar um futuro maravilhoso, como nos filmes, porque vocês podem realmente, se conseguem tempo, vocês ainda não têm o compromisso de ter que prover tudo em casa. Então, assim, façam isso, pesquisem, estudem. Quero que vocês façam isso para se apaixonar por alguma coisa nesse caminho, e seja redes ou programação, porque é muito legal essa possibilidade, sabe? De você estar aí onde você está agora, eu estou aqui, mas vocês podem chegar a lugares que vocês nem sonharam ainda, certo? Pessoal, olha só, para a gente encerrar já hoje aqui, uma rede local, ela é mais ou menos isso aqui. Então eu tenho uma sala, um equipamento que interliga, tem um roteador central, tem uma proteção entre minha rede, meu recurso empresarial e a internet. Por que tem isso aqui, pessoal? Eu tenho que ter uma barreira aqui, porque tudo que está aqui dentro sai para a internet, mas tudo que está na internet não pode entrar aqui. Então que tá, o hacker está aqui e ele vem para cá. Aí se eu coloco uma barreira aqui, não deixo ninguém entrar, e todo mundo que está aqui quer ir para a internet, eu deixo sair. Então é isso aqui para acessar a internet que a gente conhece. E a Deep Web, pessoal, que foi comentado aqui, a Deep Web todos os endereços da web são indexados. O que significa isso? Significa que você entra no Google, você coloca lá Instituto Federal São Paulo. Vai aparecer lá o site do Instituto de São Paulo, 26 cidades que tem, cada cidade, pá e tal. Beleza, todas as informações você vai pesquisar. O que é Deep Web? A Deep Web não existe indexação. Não existe indexação. Você usa outro navegador e lá você não tem os sites registrados. Por que acontece isso na Deep Web, pessoal? Porque quem está lá não quer ser reconhecido. Quem está lá não quer ser achado por qualquer um. Então, lá dentro da Deep Web, você só fala com as pessoas que você conhece. Então, alguém te passa um site da Deep Web, aí você vai acessar esse site. E esse site, se você entrar, não tem como entrar lá e fazer uma pesquisa. Então, olha só, se tem gente lá que não quer se identificar, significa que existe um número muito grande de pessoas que fazem coisas que a internet indexada seria crime. Por exemplo, comércio de fotos, né? Fotos de... Professor, né? Oi. Depende também, eu tava vendo que tem muitas faculdades que disponibiliza material didático. Só que daí, como eles não querem que você tenha acesso gratuito... Isso aí é bem questionável, isso aí. Procura certificar dessa informação, entendeu? Faculdades, instituições de ensino de primeira linha não fazem isso. Porque hoje tem a lei de proteção de dados. Se a gente pegar a informação que é de autoria de outra pessoa, isso tem crime, isso é considerado plágio, entendeu? Então, não é bem assim. Eu não diria para você que isso tá... Eu não vou falar para você se isso está errado. Eu não tenho acesso à informação que você está falando. Mas eu te falo uma coisa. Certifica, pesquisa isso para ver se é verdade mesmo. Porque é uma informação estranha.
Mas, pessoal, olha só, para não alongar demais, vou encerrar por aqui hoje. Semana que vem nós vamos continuar a partir daqui, numa rede local. Aqui tem todos os serviços, ó. Tem servidores, tem switches, tem impressão, tem Wi-Fi, tem tudo aqui, ó. Nós vamos continuar aqui seguindo nesse material. Então, hoje eu vou encerrando por aqui. Quero agradecer demais vocês pela presença hoje aqui.